Senhoras e senhores, muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos à continuidade do ciclo de palestras do Salão Caminhos de Pedra, 24º Enacor, 47ª RAPV, tarde desse terceiro dia de evento. Dando continuidade, então, aos trabalhos dessa tarde, convidamos para que venha ao palco o presidente da mesa, Luciano Faustino, do DAER do Rio Grande do Sul, e como secretário da mesa, Nelson Varga, do DENIT. Para a palestra que abre a tarde de hoje, Cássio Alberto Teoro do Carmo, da Husker, sobre utilização de geogrelhas na restauração de pavimentos. Lembramos que a palestra terá duração de 45 minutos, com os últimos 15 finais para perguntas e respostas. Perguntas poderão ser encaminhadas via QR Code para aplicativo de mensagens, no qual a mesa presidirá e comandará a leitura das perguntas. Uma boa palestra a todos. Boa tarde, pessoal. Novamente, uma satisfação poder estar aqui com vocês no nosso 24º Enacor, a 47ª RAPV. Estamos nessa tarde, então, com a palestra Utilização de Geogrelhas na Restauração de Pavimentos, que será aqui ministrada pelo nosso amigo Cássio Alberto Teoro do Carmo, da Husker. E não é porque ele está aqui do meu lado, mas a gente está aqui junto com um dos caras que mais entendem do assunto no nosso país, que tem uma experiência bárbara nesse sentido. Então, pode ter certeza que vocês vão aprender bastante aqui e sairão com mais conhecimento nessa área que a gente precisa tanto de entender e trazer essas tecnologias para os nossos pavimentos. O Cássio, eu vou ler aqui o currículo dele, ele é engenheiro civil formado pela Universidade de Uberaba, em Minas Gerais, em 1994, mestre em Engenharia de Transportes pela Escola de Engenharia de São Carlos, em 98, título da dissertação, a avaliação do módulo de resiliência através de ensaios triaxiais dinâmicos de 2 solos compactados e sua estimativa a partir de ensaios rotineiros, com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas em 2005, doutor em Engenharia Civil pela Universidade de Viçosa, de Minas Gerais, e em 2019, título da tese, Estudo do comportamento mecânico de misturas asfálticas a quente, com diferentes faixas granulométricas e métodos de compactação com e sem geogrelhas. Também é coautor do Manual Básico de Engenharia Ferroviária e autor de vários artigos sobre a utilização de geossintéticos em obras de infraestrutura rodoviária. Coordenador técnico comercial da Husker Limitada desde 2006, empresa de geossintéticos com atuação em todo o continente sul-americano, responsável pela área de pavimentação, diretor vice-presidente da Associação Brasileira de Pavimentação, ABPV, na gestão 2019 a 2022. Cássio, boa palestra. Obrigado, doutor. Boa tarde a todos. A gente vai comentar um pouquinho da utilização das geogrelhas para restauração de pavimentos, né? Aqui está o currículo, o doutor Luciano já leu, mas antes eu queria mostrar, nossa, tem um erro ali, aqui é a Husker, é a fábrica da Husker na Alemanha, então é a sede principal, né? Ela foi criada em 1861 e a gente está presente em todos os territórios do mundo. Então, a Husker tem mais de 50 anos produzindo geossintéticos. Quando ela começou, ela produzia tecidos normais e aí começou a produzir geossintéticos e tecidos técnicos. A matriz, eu comentei, fica em Gescher, na Alemanha. Aquela foto é a foto da unidade que a gente tem lá em Gescher, da matriz. É um prédio histórico, todo conservado. E toda a grande parte da produção é feita nessa planta. Tá? Tem 10 subsidiárias, estamos em todos os continentes. No Brasil, a gente está localizado em São José dos Campos. Essa aqui é uma foto da unidade de São José dos Campos, que é responsável por toda a América do Sul.
Então, ela foi fundada em 98, e de lá para cá a gente vem trazendo os geossintéticos, as geogrelhas, geotêxteis e vários produtos que a gente produz da Alemanha para o Brasil, e do Brasil a gente distribui para a América do Sul inteira. Tá? Tem corpo técnico e tudo. Basicamente, a Husker trabalha nesses 4 segmentos, né? Em obras de terra, fundações, obras de pavimentação em ferrovias, na qual eu sou responsável exatamente por essa unidade, que é a área de pavimentos e ferrovias. Temos alguns produtos que a gente foca na área de obras fluviais e marítimas e em obras ambientais e aterrosanitárias. Então, vamos começar a falar basicamente dos materiais, e aí a gente vai discutindo ao longo da apresentação. Então, basicamente, quando a gente pensa em sistema anti-reflexão de trincas, a gente tem 3 tipos de materiais. A gente pode trabalhar com os geotêxteis, os não tecidos, que é basicamente para a barreira de umidade e alívio de tensões, as geogrelhas, que são para reforços, e os geocompostos, que é uma união dessa geogrelha, esse geotêxtil, que a gente usa para alívio de tensões, reforço, barreira de umidade. Basicamente, quando a gente vai restaurar um pavimento rígido, de concreto, a gente coloca esse geocomposto em substituição a uma camada fina de regularização. Então, os tipos de aplicação é restauração de pavimentos flexíveis, regularização de pavimentos rígidos de camada que está todo trincado, todo danificado. Então, a gente faz uma regularização no início, basicamente, em cima do pavimento rígido. A gente avalia como está a estrutura, lógico, se as placas tiverem bailarinas, né, que é um termo que a gente usa, a gente tem que reconstruir a placa. Caso contrário, a gente colocaria uma camada de material asfáltico e depois colocaria a geogrelha. No caso do geocomposto, a gente pode tirar essa camada fina, material asfáltico, e colocar ele direto e fazer a restauração, que a gente vê exatamente nessa terceira foto aqui. Então, quando a gente pensa em reflexão de trincas, o que é isso? Tá? Então, as reflexões de trincas são provenientes de camadas asfálticas inferiores e de outras camadas subjacentes. A gente pode ter trincamento proveniente de camadas cimentadas. Às vezes a gente tem um processo de camadas cimentadas, de formação de trincas, né, por fadiga ao longo do tempo, e essas trincas propagam para a camada superior. Juntas construtivas, às vezes nós fizemos um pavimento e vai fazer um alargamento, uma terceira faixa, ou vai implantar o acostamento, a gente tem uma junta construtiva de fora a fora. Às vezes a gente já viu isso em várias rodovias, e aí a gente pode usar a geogrelha para evitar esse tipo de junta. De escavações, às vezes a gente abriu uma galeria por alguma coisa, e de junta de dilatação de pavimentos rígidos. Basicamente, quando a gente pensa numa restauração de um pavimento convencional, a gente tem o pavimento todo trincado, aí é feito uma fresagem e coloca nova camada asfáltica. O que acontece com o passar do tempo, que essas trincas que existentes na camada inferior, elas começam a trabalhar devido a carregamento cíclico, né? Então eu faço uma carga vertical e ela abre, e esse processo de carga e descarga provoca a propagação das juntas, né, dessas trincas. Então, ou por efeito climático, ou por efeitos de tráfego. Então, a gente vê ela movimentando, e aí eu tenho a trinca se propagando. Tá? Então, nem sempre é possível fresar com profundidade suficiente, porque às vezes é interessante eu tirar toda a camada, mas nem sempre isso é possível. Tá? Então, a gente tem alguns casos aqui, algumas fotos, que a gente vê exatamente esse problema de reflexão, né? Tanto pavimentos rígidos, em situações de fadiga. Então, a gente tem que entender o problema,
quando a gente vai pensar num reforço. Alguns fatos sobre reflexão de trinca. Trinca por reflexão são as principais causas de insucesso, né, deficiência em pavimentos restaurados. Dependendo da abertura dessa trinca, dessa fissura, essa trinca pode se propagar entre 1 e 2,5 centímetros por ano. Então, às vezes, a gente avalia, mas o pavimento não durou o que tinha que durar, é por uma questão dessas. As primeiras trincas de reflexão poderão aparecer entre 1,5 e 4 anos, tá? Principalmente com recapeamento de 4 centímetros, e, portanto, restaurar a reflexão de trinca está diretamente ligada ao sucesso e durabilidade da restauração realizada. Quando a gente já pensa em utilização de uma geogrelha do ratelite, o processo é similar. Então, o que a gente faz é fresagem, faz uma pintura de ligação, o ratelite e a nova camada asfáltica. O que acontece é que, devido ao tráfego, a passagem do tráfego e temperatura, o ratelite vai absorver essas tensões de movimentações horizontais, que é uma armadura que está acontecendo, e não vai deixar essa trinca se propagar. Então, a gente vai ter um aumento da vida do pavimento e as intervenções são menores. Se amanhã eu tiver um problema que eu vou ter que fazer, eu tive trincas de fadiga na superfície, eu posso vir fresar partes dessa camada asfáltica e colocar uma nova. Eu não preciso sempre estar colocando uma geogrelha e trocando. O que a gente tem que se preocupar muito, quando a gente vai fazer restauração, a gente vai olhar algumas coisas para frente, é que a geogrelha tem que sempre estar na área de tração da camada asfáltica. Então, se eu tenho, por exemplo, um pavimento hoje com 10 centímetros, e eu fresar 5 e colocar a geogrelha, ela vai ficar na zona neutra. O ideal é eu fresar 6 ou 7, colocar a geogrelha e recompor, porque aí sim ela vai estar na zona de tração, e aí você vai poder ter um desempenho dela total. Caso contrário, ela simplesmente vai servir como uma camada de alívio de tensões. Então, basicamente, é isso. Quando a gente vê em pavimentos novos, né, que eu estou... O laser point é... Ah, tá bom. A gente vê exatamente as tensões que acontecem no pavimento. Então, quando eu tenho a camada asfáltica, ela está acontecendo aqui, e aí eu tenho um processo de absorção das tensões pela geogrelha. E com isso eu aumento a vida de fadiga da minha mistura asfáltica, porque eu bloqueio a movimentação dessa abertura dessa trinca, então eu travo como se eu estivesse fazendo uma laje de concreto armada. Eu coloco ferragem na fibra inferior, é exatamente o que a gente faz em camada asfáltica. Então, aqui eu tenho um exemplo do que acontece. Deixa eu só pegar uma água. Então, o que acontece quando eu tenho um pavimento nessa situação, fissurado, não adianta simplesmente eu vir nessas condições de colocar simplesmente a geogrelha aqui em cima. Eu preciso de fazer uma reperfilagem, colocar uma massa fina, para depois eu colocar a geogrelha e a nova camada asfáltica. Se eu não fizer isso e lançar a geogrelha diretamente em cima disso aqui, eu vou ter lugares vazios e aí eu não vou ter eficiência, porque ela não vai estar totalmente travada, não vai estar totalmente apoiada para ter os benefícios que ela tem. Então, basicamente, a Husker trabalha com 3 tipos de polímero, né, para produzir geogrelhas. As geogrelhas de poliéster, de 50 kN, as geogrelhas de PVA, de 50, e as de fibra de vidro, de 50 ou de 100 kN de resistência à tração. E aí não existe uma regra de falar assim, por que eu uso uma ou uso a outra? É projeto. A gente tem algumas situações de contorno, algumas situações, mas a gente tem que sempre dimensionar a geogrelha. Não adianta falar assim, coloca essa e depois muda. A gente pode ter problema de desempenho, entendeu? Principalmente quando eu freso o pavimento.
As geogrelhas de fibra de vidro não são adequadas para colocar em cima de superfície fresada. Quando eu tenho as geogrelhas de fibra de vidro e coloco em superfície fresada, eu tenho uma quebra dela muito grande, devido às ondulações que está na superfície fresada. Normalmente, se a gente coloca, a gente já fez alguns experimentos, você coloca uma de 100, quando você faz todo o processo e tira a geogrelha e faz os ensaios, essa geogrelha de 100 ela cai para 20, 30 quilonewtons. Então, não é adequado. Já com as geogrelhas de poliéster, de PVA, isso não ocorre. E sempre a abertura de malha é 4x4. Isso por causa do tamanho máximo do agregado da mistura asfáltica. Então, não é simplesmente eu chegar, mas vou colocar fechando tudo. Não dá. A gente tem que saber qual é o tipo da mistura asfáltica, qual a granulometria da mistura asfáltica, para você poder dimensionar e ter o desempenho adequado do seu pavimento. Então, aqui é um exemplo que eu gosto de usar essa foto. Não é no Brasil, é em Uganda, que foi feito um pavimento asfáltico, então 2 centímetros de regularização, o ratelite mais 5 centímetros. E aqui 7 centímetros sem ratelite. Então a gente vê que com 2 anos, o trincamento já havia se propagado todo para a camada superior. Ao passo que no trecho com o ratelite, isso não havia acontecido. Então, algumas vantagens de se utilizar. Retardamento de até 4 vezes do trincamento por reflexão. Redução de custo de conservação. Então, se eu não tenho que ficar fresando e conservando, eu aumento, eu diminuo o custo, né, porque não tem intervenções. E às vezes a gente pensa, quando a gente fala em intervenções, a gente fala assim, mas é o custo direto de material, de mão de obra. Às vezes o custo indireto de uma intervenção, de uma paralisação de uma via é muito maior. Eu deixo as pessoas incomodadas, elas não conseguem ir e vir para os lugares, eu bloqueio envio de caminhões, principalmente quando eu faço em cidades, porque aí eu bloqueio a via toda e às vezes é uma via de comércio e você para o comércio naquele momento. Então, o prolongamento da vida útil do pavimento restaurado e soluções econômicas para a restauração de vias. Aqui foi eu gosto dessa foto porque foi a primeira obra que a Husker fez, né, que forneceu as geogrelhas. Antes não tinha toda uma tecnologia, a gente começou, e aí a gente vai ver a evolução, que eu vou mostrar para vocês, da história. Tudo, né? Então, as primeiras obras foi no início da década de 70, né? Foram utilizadas pela primeira vez camadas asfálticas, isso na Alemanha. Até então, eles só haviam utilizado as geogrelhas em solos, né, entre camadas granulares e tudo. Tanto é que o termo de geogrelhas é de gel por causa de solos, né? O ideal era, para pavimento, a gente pensar só em grelhas, mas é um nome geral, então vamos usá-los. Aplicado em contato entre camadas asfálticas, os geossintéticos serviriam como elemento para formação de barreiras de umidade e para tentar o trincamento por reflexão após restauração. Então a gente tem que entender, ver as experiências, ver o que aconteceu ao longo da história para ir mudando e melhorando. Então, no início de 71, a gente tinha um sistema aqui para segurar a geogrelha, para travar, para ela não movimentar. Então, a gente era trabalhoso, não era um negócio simples. E aí vem a evolução, né? Geogrelha de reforço asfáltico, geogrelha a reforço. Então, essa evolução ao longo do tempo é importante. E as primeiras grelhas que a Husker produziu e utilizou entre camadas asfálticas, não tinha um geotexto, não tinha um não tecido ultrafino. E aí o que a gente precisava? De prender, fixar ou com pregos, ou colocar um micro em cima, para deixar ela posicionada. Hoje, as geogrelhas, a gente viu anteriormente, ela vem com não tecido ultraleve, que serve exatamente para dar aderência na camada inferior e você conseguir trabalhar
sem grandes problemas. Então, inúmeros projetos ao longo do mundo a gente vem desenvolvendo e utilizando, né? Então, a gente já forneceu grelhas para as diferentes zonas climáticas do mundo, né? Que às vezes usa na Europa, no Brasil é um pouco diferente. A gente tem várias experiências, diferentes aplicações, rodovias, aeroportos, túneis. No Brasil a gente tem muita experiência em rodovias, algumas pistas, né, de autódromos. Então, isso é importante a gente conhecer a experiência do que é desenvolvido. Tanto no mundo, algumas fotos daqui são no Brasil, que a gente vem desenvolvendo e utilizando. Então, aqui a gente tem uma evolução do Ratelite ao longo do tempo, né? Então, em 1971, iniciou o Ratelite. Então, é até engraçado, porque foi o ano que eu nasci. Então, tem a minha idade. E em 97 foi acoplado esse não tecido, então ele passou a chamar Ratelite C. A gente vê exatamente a diferença. Aqui ele tem um não tecido ultra leve aderido, que ele só serve, a única finalidade dele é dar aderência na camada inferior. Já em 99, nós fizemos a primeira obra no Brasil com geogrelha. Nunca antes havia se usado geogrelhas para restauração do pavimento. Então, essas fotos são da primeira aplicação na região de São Carlos, em São Paulo. Em 2000, foi lançado o XP, que muda a questão de deformação. Em 2010, o Samigrid. Em 2013, o Ratelite BL, que a gente usa muito para fazer juntas, principalmente onde eu tenho encontro de pavimentos com obras de arte. Então, tem aquele ponto, somente quando as obras de arte, as antigas, né, hoje a gente não faz muito isso, de colocar camada asfáltica, né? Então, naquela junta ali, a gente utiliza o Ratelite BL. Em 2015, que a gente lançou o Ratelite G, que são as geogrelhas de fibra de vidro. E agora, em 2019, nós lançamos o Ratelite Eco, C-Eco, que são grelhas com polímeros de poliéster reciclado, de alta resistência. Então, não é poliéster convencional, né? E ele tem todo um tratamento, tudo para você poder utilizá-lo. Todas essas grelhas são produzidas na Alemanha e a gente traz para o Brasil e distribui na América do Sul. Então, aqui está basicamente uma foto deles, né? A gente vê que não tem muita diferença entre o C e o Eco, né? Aqui já estão o XP, o Samigrid, que já tem um geotexto mais grosso, e o BL e o G. Então, visualmente, tem algumas diferenças, mas você pode confundir uma com a outra. Então, tudo é muito bem avaliado, tudo muito bem estudado. As grelhas, para não dar esse problema, são todas marcadas, né, ao longo dela. Então, numa obra, se tiver 2 ou 3, é difícil isso acontecer, mas você consegue identificar baseado, mesmo que a bobina estiver aberta, né? E aí, quando a gente pensa em desenvolvimento, a gente tem que pensar na instalação. Porque não é simplesmente, eu tenho a geogrelha. E a questão de instalar? Como é que eu vou instalar isso? Então, assim, as primeiras obras no Brasil, a instalação era manual, então a gente colocava uma corda aqui na bobina, e para ver que aqui eu tenho uma junta construtiva, né? Já em 2001, a gente melhorou um pouco o processo, ficou um pouco menos artesanal. Em 2011, ainda puxando com o pessoal e tudo. 2013, a gente já tentou em algumas obras fazer algumas coisas
de tentar automatizar ou facilitar a instalação, né, porque não é fácil você ter um monte de gente, mas a gente acabou ainda ficando manual e a gente vê a quantidade de pessoas necessárias para poder esticar. Porque a grande vantagem ou a grande preocupação que a gente tem quando instala essa geogrelha é que ela tem que ficar lisinha, tem que ficar uniforme. Se ela ficar com rugas, essas rugas vão gerar trincas na camada superior. Então, é uma coisa que a gente tem que nos preocupar. Em 2016, a gente já continuou manual, melhorando alguma coisa ou outra. Em 2020, ainda foi manual. E agora, em 2022, a gente já tem um implemento que a gente envia para algumas obras para instalar automatizado. Então, é um processo muito rápido e muito fácil. Tá, aqui a gente vê instalando, então, tanto eu posso trabalhar, é a mesma obra. No início, a gente trabalhou com uma empilhadeira, e depois a gente foi trabalhar com uma bobcat. Então, quando a gente começou a estar nessa obra e colocar, a gente falou, o processo na Europa se usa com empilhadeira, vamos colocar empilhadeira. Aí depois, a gente, não, será que dá para acoplar numa bobcat, que a gente tem uma bobcat aqui do lado? Aí a gente testou, deu, e o que a gente fazia era deixar algumas bobinas na posição, só exatamente no local para trocar. Então, essas duas pessoas que a gente vê aqui do lado, a única finalidade dela é chegar lá e trocar a bobina. E aí tem todo um sistema que você vai mecanizado, né, para você tirar a bobina, encaixar a nova. Então, é um processo muito rápido e muito fácil. Então, o que a gente tem que sempre se preocupar, e é uma coisa que a gente olha em obras, a taxa de ligação, a pintura de ligação, qual é a taxa correta. E aí, o que a gente sempre recomenda é 0,5 de resíduo, uma pintura asfáltica. E aí, mas como é que eu controlo? Às vezes eu não tenho bandeja na obra, e aí sempre fica, como eu vou fazer? Então, às vezes a gente fica muito na mão do operador, porque, não, eu consigo fazer. Então, a gente utiliza um sistema, um teste na obra, para exatamente ver se eu consigo. Normalmente, eu prefiro esse daqui, que é mecânico, é mais fácil, do que esse digital. E o que é recomendado é trabalhar com, no mínimo, 10 quilos de tração. Basicamente, eu peguei uma balancinha de peixe, vamos chamar assim, muita gente chama disso, ou uma de mala, né? E fazer um teste. Então, existe um procedimento para exatamente avaliar isso daqui. Então, tem um tanto que ela levanta, tem um raio aqui, para ver qual é a resistência, se está correto, se ela está bem aderida e não vai me dar problema futuro na obra. Então, falando em desenvolvimento, a Husker tem inúmeras pesquisas que vêm sendo desenvolvidas, né? Os primeiros ensaios de laboratório foram na década de 80, né? Então, ensaios de flexão e tudo. Algumas outras em 2017, que a gente avaliou diferentes tipos de geogrelhas também. A gente pode ver aqui os ensaios. Essa é uma pesquisa importante em 99, que avaliou exatamente a eficiência das geogrelhas, né? A flexão. No Brasil, uma das primeiras pesquisas foi a do Montestruc, em 2002, que avaliou no ITA exatamente o fator de eficiência da geogrelha. Algumas outras, né, que vêm, sempre procurando entender o comportamento da mistura asfáltica com a geogrelha. E aí,
uma coisa que sempre me incomodou e que a gente sempre olha nas pesquisas que vem, eu tenho um fator de eficiência, um fator de efetividade. Então, eu multiplico por 2, por 3, 1,5, algumas coisas assim. E aí, em 2019, eu fui fazer doutorado. Essa aqui é uma pesquisa minha, meu doutorado. E aí, a gente já está num processo que vem pelo DENIT com o Medina. E aí, como é que a gente incorpora a geogrelha, tenta entender, porque vários projetistas, mas como é que eu incorporo a geogrelha numa análise mecanística? Como é que eu avalio tensão-deformação? E aí, no meu doutorado, aí eu teve essa pesquisa aqui que foi de mestrado, que foi parte do meu doutorado, né, da Jéssica, e que a gente moldou corpos de prova, tanto Marshall como Superpave, com a incorporação da geogrelha, para exatamente verificar as curvas de fadiga, módulo, fadiga, deformação permanente, vários os parâmetros que se usa, qual o efeito que essa geogrelha teria dentro do corpo de prova. E aí a gente chegou em equações de fadiga, né, para determinar com e sem a incorporação de geogrelha. No meu doutorado, a gente quis mudar um pouquinho, eu trabalhei com todas as grelhas, né, as 3 grelhas, tanto Marshall como Superpave. Só que aí a gente, como é uma pesquisa, a gente pensou, mas qual é o comportamento da geogrelha na interface binder-capa? Então, esses corpos de prova que nós moldamos em laboratório, metade era faixa B e metade era faixa C. Inicialmente, a ideia era sacar fazer um trecho experimental e sacar os corpos de prova, mas como a gente não conseguiu, nós partimos para fazer isso em laboratório. Então, a gente gerou as curvas de fadiga das misturas asfálticas. E aí, consequentemente, a gente consegue calcular em qualquer modelo que avalia tensão-deformação, pegar as tensões e jogar dentro da minha curva de fadiga. Aqui a gente vê só um exemplo de um corpo de prova, né? Aqui a gente tinha um corpo de prova sem geogrelha, fazendo ensaio, já ele estoura total, e aqui ele é um corpo de prova que ele já estava totalmente destruído e ele não separava, como aconteceu sem o reforço. E aqui está o corpo de prova que nós fizemos. Então eu tinha uma faixa C aqui e uma faixa B aqui, e a geogrelha nessa posição. Existe várias normas internacionais. Isso não é assim, como é que eu coloco? Existem procedimentos, existem normas que podem ser consultadas e serem avaliadas, estudadas, para a utilização dessas geogrelhas para restauração de pavimentos. E uma coisa que a gente avalia, e eu comentei inicialmente, questão de dano de instalação, é exatamente isso. Existe um procedimento, uma norma, para a gente avaliar o dano de instalação. Porque quando eu coloco a minha geogrelha, em cima dela eu vou entrar com equipamento. Eu vou andar com caminhões, eu vou andar com esteira da cavadora. Então, eu tenho um processo de compactação dessa mistura asfáltica que pode danificar. Então, eu tenho que avaliar. Se eu tenho uma estrutura fresada, eu tenho uma situação de dano. Se eu tenho uma superfície lisa, eu tenho uma outra situação. Então, são premissas de projeto que têm que serem avaliadas. Então, espessura mínima. Existe uma norma na Alemanha que recomenda uma espessura mínima. Não adianta eu começar a reduzir muito a espessura, eu não tenho massa suficiente em cima para a gente poder mobilizar a geogrelha e ela poder trabalhar. Então, o mínimo que a gente recomenda é entre 4 e 4,5. No Brasil, eu costumo falar em 4,5. Tá? Então, alguns ensaios de aderência que é feito, esses ensaios, hoje, no Brasil, tem laboratórios que fazem, né? E uma outra situação, não sei como é que está meu tempo aí, estou meio
perdido. Uma grande coisa é assim, eu fiz meu pavimento, eu usei, fiz tudo, só que por um motivo ou outro, eu vou ter que reciclar isso, eu vou ter que fresar, reciclar, eu vou ter que mexer na minha estrutura, às vezes por N situações, e aí eu tenho que entrar com reciclagem. Tá? A Husker tem várias pesquisas fora com reciclagem, então em 92 foi a primeira pesquisa que a gente utilizou, né, de fresar as camadas asfálticas, e aí eu estou falando somente em camadas asfálticas, e trazerem novamente, né? Então aqui está a pesquisa, então foi fresado, a gente tem um processo de fresagem, a mistura vem, quando eu tenho grãos grandes, eu tenho que separar, então eu pego o meu fresado com as joelhas e entro no processo de peneiras, e aí o que é muito grande eu separo, o que der para incorporar é incorporado. E aí a gente tem todo o procedimento, essa obra usou o Ratelite C, né, já estava, eles quiseram fresar por algumas situações, fresamos 10 e incorporou na mistura nova. Então passou por tambores, foi todo desenvolvido, essa de 2017. Aí a gente tem à vista uma foto das características, né, da pilha pós-peneiramento. Né? E aí o interessante é isso. A gente pegou exatamente esse fresado, voltou e fez os ensaios. Então a gente verifica que a estabilidade Marshall e a fluência estão basicamente estão um pouco maior do que com referência sem fibras, né? Sem essas fibras que foram incorporadas durante a fresagem. Então, é possível e é fácil de utilizar. Não existe, às vezes, mas enrola, eu já ouvi algumas pessoas falar, enrola no tambor, é difícil de fresar, não fresa. Se as camadas estiverem bem aderidas, isso não acontece. Quando eu não tenho camada, que ela não está bem aderida, não está bem uniforme, por exemplo, eu vou ter que fresar porque houve um problema de escorregamento. Isso é fácil da gente ver no início da obra. Porque se ela não tiver a quantidade de ligante adequada para dar aderência, ela vai escorregar. Então, mas aí eu vou ter que fresar, colocar, aí a grelha enrola no tambor e dá uns problemas. É mais difícil de voltar para um processo de reciclagem. Tá, então, algumas obras de referência no Brasil, essa eu falo que eu gosto, porque a primeira obra feita no Brasil, em 99, aqui já é na região de Pernambuco, né, em Recife, entre 2000 e 2002. A MG 424, em 2012, era um pavimento rígido, né? E aí, entre Belo Horizonte, ou ali da linha verde Pedro Leopoldo, e ele estava todo trincado. E a gente avaliou exatamente essas placas, a condição dessas situações, aonde estava totalmente deteriorado dessa forma, ela foi removida e refez a placa. Então a gente tem que avaliar se a placa está boa para receber isso. Se ela estiver muito bailarina, estiver movimentando, você tem que arrancar e refazer novamente. Então a gente avaliou todas as juntas, né, aonde não passava, num procedimento internacional, a gente arrancou as placas ou quebrou, tiveram algumas que foram feitas pelo processo de quebra, né, igual foi feito aqui no Rio Grande do Sul, a gente quebrou, e depois veio com a BGS, com rolo pesado, a BGS e camada granular. Em outros lugares, camada asfáltica. Em outros lugares que era possível, principalmente na pista sentido Pedro Leopoldo, a gente colocou o Ratelite, a gente fresou essa camada asfáltica existente, colocou uma camada de binder, e aí o curioso foi que de 24 horas, mais ou menos 24, 30 horas,
as trincas, a gente enxergava exatamente as placas. Eu estava com 4 centímetros de camada asfáltica faixa B. E aí eu sabia exatamente onde estavam todas as fissuras das placas, a junta das placas, porque elas se refletiram todas. E aí colocamos o ratelite e mais 6 centímetros de asfalto polímero e perfeito. Eu tenho passado lá constantemente e o pavimento está em perfeito estado. Na pista interior capital, ela foi toda refeita, porque as placas estavam muito ruins, e aí a decisão de projeto foi removê-las, quebrá-las, então não dava para aproveitar as placas nesse sentido. O aeroporto de Congonhas, em 2007, na pista auxiliar, ela tinha, também eram placas de concreto, né, lá nessa pista auxiliar, e ela houve várias restaurações, vários recapeamentos. E aí o que foi feito foi uma fresagem para regularizar toda a pista, né, porque ela não estava uniforme, estava muito irregular. Foi colocado uma camada de binder, o ratelite, e aí a gente vê que ele foi colocado somente nas juntas do pavimento. O que a gente fez foi, quando fresou, a gente via todas as juntas, a gente fez todo o levantamento com topografia e marcou todas elas para depois vir colocar as geogrelhas e a camada asfáltica e o pavimento pronto. Aqui, recentemente, no aeroporto de Porto Alegre, foi colocado o ratelite. A gente viu, quando a gente pousa lá embaixo da pista, tem um ratelite, e aqui a gente trabalhou com o XP, devido a solicitações e tudo. Em 2006, no terminal urbano, então quis mostrar para vocês exatamente as possíveis aplicações rodoviários, urbanos e aeroportuários. E, para concluir, as geogrelhas vêm sendo utilizadas como reforço de camada de asfalto com sucesso nos últimos 50 anos. Diferentes tipos de produtos exercem diferentes funções no pavimento, então a gente tem que entender muito bem isso. Inúmeros projetos, pesquisas e ensaios realizados em vários países, universidades e institutos do mundo comprovam o desempenho para diferentes tipos de produtos. Normas e especificações existem e devem ser consultadas, e a reciclagem é possível. A reciclagem de pavimento com a geogrelha é possível. Então é isso. Muito obrigado, doutor Luciano. Muito obrigado. Obrigado, Cássio. Palestra, como sempre, muito esclarecedora. Importante aliar o conhecimento teórico de um doutor, legitimamente, com a prática, que é muito importante isso. A gente sabe que muitas vezes a teoria ela precisa do exemplo, e tu, com a tua experiência, tu conseguiu demonstrar isso aqui na tua apresentação. Pessoal, agora vocês estão vendo aí na tela, nós temos o QR Code, então vocês podem mandar perguntas para esse WhatsApp, e a gente vai lê-las aqui e o Cássio vai poder responder. Destacando também, enquanto vocês verificam isso aí, daqui a pouquinho nós teremos aqui um coffee break, onde nós faremos a comemoração oficial, digamos assim, aqui no evento, do aniversário de 85 anos do Dyer, que se completa nesse dia. Já temos a primeira pergunta. Pergunta de Rodrigo Vasconcelos, da Copavel. Parabéns pela palestra, Cássio, muito enriquecedora. Você recomenda o salgamento de mistura asfáltica sobre a geogrelha para evitar o deslocamento da mesma pela esteira da acabadora quando da aplicação do revestimento asfáltico? Boa tarde, doutor Rodrigo. Não estou lhe vendo. Está aqui, doutor Rodrigo. Não,
eu não recomendo, porque a grelha já vem com aquele não tecido, né? Que protege de você passar com a acabadora e não arranca nem o pneu nem nada. Mas eu não, particularmente eu não gosto. Eu já vi alguns projetos que o pessoal salgou, mas eu acho que a gente acaba criando uma camada fria ali no meio. Então eu não recomendo. E para registro, aproveitar que o Dr. Rodrigo está aqui, o projeto de 98 foi o Dr. Rodrigo da Copavel, que eu mostrei ali o primeiro projeto no Brasil. Muito bom. Cássio, no caso de base cimentada, podes detalhar qual é o critério internacional para avaliar as juntas? Glicério da Unesc. Professor Glicério, a gente tem aquele... Na verdade, a gente avalia com aquele Cracked Meter, que é um procedimento de 2 LVDTs que a gente verifica a movimentação horizontal e vertical. Isso é usado muito para placa cimentada, né? Quando eu tenho base cimentada, é mais difícil usar isso, porque ela pode eu ter várias trincas em bloco, essas coisas. Então, o que eu gosto muito é fazer uma retroanálise do processo, entender se o pavimento, se a base está íntegra, e aí avaliar. Se eu tenho um problema estrutural, por exemplo, a base, por algum motivo, não está boa, o que indica uma reconstrução, aí o ideal é refazer tudo. Tá? Não sei se eu respondi sua pergunta, mas qualquer coisa a gente vai estar juntos para conversar. Cássio, sobre o uso de geogrelhas em camadas asfálticas, qual o efeito da temperatura nas propriedades mecânicas e desempenho das geogrelhas? Essas geogrelhas, elas resistem a 160, 170 graus. Então, não existe nenhum problema quanto à temperatura da camada asfáltica nas geogrelhas. Então, ela não degrada, não acontece nada, ela está inerte. Se eu tivesse misturas aí com 200 graus, 220, eu teria que me preocupar. Porque o ponto de amolecimento, por exemplo, do poliéster, que eu sei bem, está entre 180, se eu não estou enganado, acho que é isso. A do PVA eu não lembro e a da fibra de vidro eu também não sei responder para vocês. Certo. Só pergunta difícil aqui, Cássio, o pessoal está te testando. Pergunta da Giovana. É mais fácil a aplicação sobre o pavimento flexível do que pavimento de concreto? Não, basicamente é o mesmo procedimento. Tá? Em pavimento flexível eu tenho que avaliar se o pavimento está íntegro, porque às vezes a estrutura do pavimento, quando a gente faz todas as análises, se ela indicar deflexões altas, que indicam uma reconstrução, não tem jeito, não adianta. E uma coisa que quero deixar bem claro, as geogrelhas para restauração de pavimentos, elas não reduzem deflexão. Ela é basicamente para retardamento de trinca. Vou colocar uma geogrelha para reduzir a deflexão. Não, isso não acontece. Às vezes, mas eu já vi que reduziu. Eu acho que é muito mais um erro ou uma variação do que foi usado, a viga, por exemplo, do que reduzir propriamente dito. No caso de pavimento rígido, o que eu preciso de entender é se as placas estão íntegras, se elas não estão bailarinas, ou seja, se elas não estão movimentando. Porque se eu tiver muita movimentação, a grelha não suporta e ela acaba rompendo. Então, eu preciso de saber exatamente quanto que essa junta de pavimento está abrindo horizontalmente como verticalmente. E aí existe um sistema, que é esse Cracked Meter, que são basicamente 2 LVDTs, que você coloca nessa junta e mede exatamente essas movimentações horizontais e verticais. Certo. Outra pergunta interessante aqui. As pinturas de ligação na aplicação da geogrelha necessariamente precisam ser com emulsão polimerizada? Ian da Compasa. Normalmente no Brasil a gente usa emulsões normais. Quem que é o Ian da Compasa? Essa obra que eu mostrei estendendo com equipamento é na sua obra. E lá usar
a emulsão polimerizada, eu vou te falar que foi um diferencial muito grande. A emulsão polimerizada é muito boa para aderência. Na Europa, basicamente, se usa só emulsão polimerizada. No Brasil, que a gente não tinha muita experiência. Mas, tanto é que na sua obra a gente reduziu um pouco a taxa. Normalmente a gente trabalha com 0,5, 0,6 de resíduo, e lá na tua obra a gente reduziu para 0,4, 0,5, por ela ter uma aderência, uma elasticidade muito grande. Aquela emulsão que vocês estão usando lá é diferenciada. Excelente. Cristiano Moreira, da Solocap. Você fez 3 perguntas de cara aqui, Cássio. Acho que 2 tu já respondeu, e a número 1. Parabéns. Como definir o diâmetro do fio e a malha da geogrelha para espessura mínima do CBUQ? Eu não entendi essa pergunta, Cristiano. Espessura do fio? É assim, a gente não... Quando a gente produz a geogrelha são fios, são um monte de fiozinhos. Tá? E aí, quando você quer 50 kN, você coloca, vou chutar número, tá? 50 fiozinhos. Quando você quer menos, você diminui fiozinhos. Então, assim, a gente não costuma avaliar essa espessura, porque essa espessura da grelha pronta, nós estamos falando lá de 1, 2, 3 milímetros. Então, é muito pouca para ter interferência em aderência e tudo. O que é importante verificar, é a abertura da malha. A abertura é importante para você poder ter ligação entre as duas camadas asfálticas. Certo. Mais uma pergunta aqui. O betume é um limitante para a temperatura? Pergunta da Ana Cristina. Não sei se eu entendi muito bem a pergunta. Porque o betume, ele tem que estar aquecido para você produzir sua mistura asfáltica. Então, assim, é possível trabalhar com asfalto morno? Acredito que sim. Coloca asfalto quente, já colocou. No Brasil a gente não tem nada. Mas, normalmente, o que muda a temperatura é o tipo de ligante, de cap. Se eu tenho um cap convencional 50-70, se eu tenho um polímero ou modificado por borracha, eu tenho uma temperatura de usinagem diferente. E aí você coloca na pista. Normalmente não tem nenhum problema essa temperatura desse ligante, de nenhum dos 3 situações. Porque elas não chegam na obra, você usina lá numa temperatura mais alta, ela chega na obra com uma temperatura menor, que você consegue compactar tranquilamente. Mais uma pergunta do professor Glicério aqui. Na base cimentada, tem procedimento recomendado para ancorar a geogrelha antes de executar o revestimento? Eu entendi essa pergunta agora. Colocar a geogrelha diretamente na base cimentada. A gente não recomenda. Eu não consigo ter aderência. Aí, normalmente, o que a gente recomenda é colocar uma camada asfáltica pequena. O ideal é se a gente conseguisse fazer até, às vezes, um tratamento, alguma coisa que é espessuras menor, que aí eu consigo ter uma aderência e colocar. Porque é como se por exemplo, eu gosto de usar esse exemplo, porque quando a gente fala em camadas asfálticas, as pessoas não enxergam muito isso. Mas quando a gente fala em laje de concreto, eu vou fazer uma laje da minha casa, laje de um prédio, a armadura, ela tem que estar no meio do concreto. Se eu colocar a armadura embaixo e a placa de concreto em cima, ela não trabalha. Então, eu preciso de ter uma espessura de material asfáltico para poder dar aderência ou dar aquele recobrimento que a gente usa. Mas, por exemplo, eu coloquei um tratamento, coloquei a geogrelha e coloquei mais 4 centímetros, 5 centímetros de camada asfáltica. Tá só... Oi? Não, porque eu tô dentro da situação asfáltica, né? Eu entendi o que o senhor está falando de
Porque quando eu tenho uma camada cimentada, eu tenho uma situação aderida, né? Ela pode estar ali. Mas a gente considera sempre dentro da camada asfáltica. Tá? Eu nunca avaliei por esse lado, mas vamos avaliar juntos essa situação. Certo. Obrigado, professor Cássio. A gente poderia ficar aqui a tarde inteira respondendo perguntas pela experiência que tem aqui o nosso palestrante, mas em função do tempo, pessoal, a gente tem que encerrar. Obrigado a todos. Aproveitem o evento, ainda temos muita coisa boa até amanhã. Obrigado.